Mude sua vida financeira agora! Atenção, esse vídeo é de caráter meramente educativo e informativo. Não faço recomendações de investimentos aqui no canal. Aviso dado, bora pro vídeo. Vou falar sobre reserva pessoal? Bom, eu gosto de chamá-la assim porque essa reserva é formada com aquele dinheiro que vamos juntar todos os meses para comprar um carro, dar entrada em uma casa, ou reservar para fazer uma viagem, ou até mesmo ter um dinheiro reservado para presentear sua mãe ou alguém que ama. Bom, o próprio nome já diz, reserva pessoal. Ou seja, você que vai decidir para o que usá-la e quando vai usá-la também. No decorrer do vídeo vou falar melhor sobre. Mas aqui no vídeo de hoje vou falar tanto da reserva pessoal quanto de investir para o longo prazo para você que já formou sua reserva de emergência. Que inclusive expliquei no vídeo anterior e vou deixar aqui em cima caso queira ver. Enfim, se você está sem dívidas, tem um nome limpo e tem pelo menos 3 meses do seu custo de vida na reserva de emergência, está na frente de grande parte da população brasileira. Para você ter uma ideia, ter isso na reserva de emergência significa, por exemplo, se você gasta mensalmente R$3.000 e tem 9.000 na reserva de emergência, já é um momento que se encontra uma segurança financeira que pouquíssimos têm aqui no Brasil, por ter 3 meses do seu custo de vida reservado. E falando de forma geral, o ideal é ter o equivalente a 6 meses na reserva de emergência, que nesse exemplo seria R$18.000. Assim, você atingindo metade, sendo os R$9.000, já pode começar a formar sua reserva pessoal ou também começar a investir para o longo prazo de acordo com a sua fase da vida e situação atual. E claro, continuar separando uma parcela para formar logo a reserva de emergência. Só para fins de exemplo, digamos que você sempre separava R$500 todo mês para formar a reserva de emergência. E atingindo a metade dela, já tem o foco de começar a investir para o longo prazo, pesquisando e estudando sobre os diversos tipos de investimentos. Assim, você pode separar R$100 desses 500 para investir para longo prazo e os outros 400 você aplicar na reserva para dar mais foco em completar logo a reserva de emergência. O mesmo você pode fazer para caso queira, por exemplo, juntar um dinheiro para comprar um celular novo porque o seu está travando muito e está muito ruim de usar. Bom, é só um exemplo, beleza? Que nesse caso seria para reserva pessoal, reservando um dinheiro para comprar algo para você, e assim dando mais foco na reserva de emergência, assim como expliquei anteriormente. Para quando você finalmente completá-la, já poder começar a focar nos investimentos de longo prazo e também na reserva pessoal, dependendo do seu momento de vida. Lembrando que a reserva pessoal pode ser bastante útil para você separar um dinheiro para dar um presente para alguém que você ama, para comprar algo que você precisa, ou até mesmo dar entrada em uma casa, por exemplo. Ou seja, é um dinheiro para você realizar seus desejos de forma mais racional e com educação financeira. Eu sempre digo aqui no canal que educação financeira não é cortar todos os gastos e viver só para juntar dinheiro. Educação financeira é você se organizar e comprar com racionalidade aquilo que deseja. E lembrando que para fazer viagens ou comprar um videogame ou alguma coisa que você queira, mas que não seja essencial, é fundamental que você tenha sua reserva de emergência formada 100%. Sim, ter reserva de emergência completa. E depois de formada a reserva de emergência, pode começar a reserva pessoal para realizar o que você pensa em ter. Mas claro, de forma organizada e juntando até conseguir comprar à vista. Inclusive, eu falo sobre juntar dinheiro aqui como forma de expressão, mas até mesmo a reserva pessoal deve ser investida em uma aplicação de renda fixa, para que você não apenas fique juntando e acabar perdendo o poder de compra com o tempo. Então, quando for juntar o dinheiro para comprar algo, aplique em renda fixa e não só guarde dinheiro. Inclusive, se você ainda tem dúvidas sobre o que é renda fixa, aqui no vídeo acima eu falo bem sobre investimentos de renda fixa, tá bem completo, beleza? Agora, outra coisa bastante importante que não podemos negligenciar é investir para o longo prazo. Bom, aqui no canal eu sempre falo sobre isso, mas se você tem a metade da sua reserva de emergência formada, já pode começar a investir aos poucos para o longo prazo, diversificando em investimentos de renda fixa como CDB, LCI, LCA, Tesouro Selic e também de renda variável em ações, fundos imobiliários e até mesmo Bitcoin. Bom, eu não vou me aprofundar muito nessa questão de diversificação de investimentos aqui nesse vídeo. Mas se você está iniciando agora no mundo dos investimentos, é interessante que comece pelos investimentos de renda fixa que são mais seguros e não sofrem com oscilações. Enfim, existem 3 principais perfis de investidor. O conservador, que geralmente é o iniciante ou aquele que prefere ter uma grande segurança, investindo quase 100% que tem em renda fixa. Existe também o investidor moderado, que aceita assumir alguns riscos maiores, mas sem deixar todo o capital na volatilidade da renda variável. Geralmente, esse investidor tem 60% em renda fixa e 40% na renda variável, por exemplo. E por fim, tem aquele investidor arrojado, que tem 100% ou quase 100% na renda variável, assumindo mais riscos e tem um pensamento muito mais para o longo prazo. Esse investidor não se preocupa com oscilações de curto prazo em investimentos em ações e fundos imobiliários, por exemplo.
Geralmente é o investidor mais experiente e que entende do mercado. Mas é claro, quanto maior o potencial de ganhos, maior o risco. Então por isso que falo que se você nunca investiu e é iniciante, comece pela renda fixa e estude sobre para entender tanto na prática quanto na teoria. Eu fiz um vídeo bem detalhado sobre diversificação e perfil de investidor, vou deixar aqui em cima. Enfim, falando da importância de investir para o longo prazo e ter uma aposentadoria digna proveniente dos investimentos, para você ter uma ideia, alguém que hoje tem 30 anos e começar a investir mensalmente R$ 400 durante 30 anos, considerando que tem uma carteira diversificada com retorno médio de 12% ao ano, chegará aos 60 anos de idade com mais de 1.200.000 de patrimônio investido. Isso tendo investido do próprio bolso apenas R$ 144.000 e tendo só de rendimento sobre rendimento cerca de R$ 1 milhão. Esse é o efeito dos juros compostos no longo prazo. É impressionante, de você investir, receber rendimentos e sempre reinvestir esses rendimentos. Isso considerando que você não resgatou nenhum dinheiro dos investimentos durante todos esses 30 anos. Aí você pode estar pensando, mas 30 anos é muito tempo investindo. Não compensa investir para só ter dinheiro na terceira idade. Olha cara, o tempo vai passar você querendo ou não. Faz o seguinte, pergunta aí pro seu avô ou pro seu pai ou alguém que já passou dos 60 anos se o tempo demorou ou não para passar. Tenho certeza que a maioria vai responder que piscou e já estava com 60 anos, dizendo que o tempo voa e tudo mais. Então, por isso é importante começar, o quanto antes melhor, porque quando você vê já passou 5, 10, 20 anos. Agora, outra coisa que você pode pensar é, mas daqui 30 anos, R$ 1.200.000 não serão os mesmos de hoje em dia por conta da inflação que vai corroer o poder de compra com o tempo. E sim, isso é um fato. Quem tinha R$ 1 milhão em 1995, dava para comprar muito mais coisa do que R$ 1 milhão compra hoje em dia, em 2025. Da mesma forma que ter R$ 1 milhão hoje é muito melhor do que ter R$ 1 milhão daqui 30 anos. Por conta do poder de compra, pelo dinheiro valer menos com o passar do tempo. Mas eu tenho certeza que esse não é um bom argumento para não investir. Porque é muito melhor ter 1 milhão daqui 30 anos do que chegar na terceira idade zerado e sem nada na conta. Sem ter um investimento, um pé de meia, nada de reserva, bom, você entendeu. Mas enfim, vamos fazer um cálculo meio por cima e colocar a inflação nessa conta então. Considerando que o IPCA médio dos últimos 20 anos foi próximo de 6% ao ano, vamos colocar na simulação um retorno real de 6% ao ano aqui, investindo R$ 400 durante 30 anos. Veja só, terá o equivalente a R$ 400.000 corrigidos pela inflação investindo essa quantia mensalmente. Lembrando que isso tudo é apenas simulação baseado na média de inflação dos últimos 20 anos, beleza? Mas realmente, esse montante todo, considerando o rendimento médio de 12% ao ano, que vai dar um pouco menos de 1% ao mês, e subtraindo a inflação dessa conta, dará de rendimento mensal um pouco menos de R$ 2.000 livres de inflação. Realmente não é muita coisa. Mas como falei, é melhor do que nunca ter investido nada e não ter nenhuma renda passiva. Porém, temos que lembrar que seu salário também vai sofrer reajustes com o passar dos anos. Ou se é empreendedor, vai aumentar o preço dos produtos que vende. Ou também se é autônomo, vai aumentar o preço do serviço. Enfim, com o passar do tempo, ganhamos mais nominalmente falando. Basta ver quanto era o salário mínimo em 2000 e quanto é hoje, em 2025. A diferença é gritante. E claro, esse aumento todo não significa que em 2000 as pessoas não conseguiam comprar quase nada, e agora em 2025 a gente está conseguindo comprar quase tudo com essa diferença gritante que você vê aí na tela. Não é isso, é o reajuste anual que tem no salário mínimo, que em alguns anos teve um aumento real, ou seja, acima da inflação, e em outros não. Inclusive, se você quiser que eu faça um vídeo só sobre a inflação, comente aqui embaixo que eu vou fazer em breve. Então, continuando aqui, vendo tudo isso, o normal é que quem começou investindo R$ 400 por mês em 2025, não continue investindo os mesmos R$ 400 por mês em 2040, por exemplo. E aqui eu nem estou considerando a pessoa começar a ganhar mais com renda extra ou se qualificando no mercado. Estou falando apenas sobre o reajuste natural dos preços. Mas já tocando nesse ponto, quando começamos a investir, também começamos a ver que precisamos ganhar mais e focamos nisso, em melhorar a carreira, criar um negócio próprio, buscar renda extra. Bom, procuramos ganhar mais. Então, fora o reajuste salarial pela inflação, o normal de quem começa a investir é também buscar ganhar mais com o passar do tempo. Ou seja, com o próprio trabalho, trabalhando ali, se qualificando, buscando renda extra, enfim. E você também pode estar pensando, mas eu já tenho uma idade avançada, não tenho mais 30 anos para investir pela frente. Bom, então aqui temos outras variáveis para alterar sem ser apenas o tempo, como o aporte mensal e a rentabilidade. São essas três variáveis que são as principais dos investimentos. No caso de quem é jovem, tem um tempo a favor.
Por exemplo, alguém que tem 20 anos pode investir durante 40 anos para chegar aos 60 anos de idade. Agora, alguém que tem 45 anos, por exemplo, até o tempo de chegar aos 60 anos são 15 anos. Bom, no caso de aumentar a rentabilidade, isso vai depender de correr mais riscos muitas vezes, o que não é o caso de muita gente. Então vamos pensar aqui no aporte mensal. Se alguém conseguir manter um aporte médio de R$ 1.500 por mês durante 20 anos, com rendimento médio de 12% ao ano, alcança cerca de R$ 1.400.000. Agora, colocando a inflação na conta e fazendo aquele cálculo por cima, considerando o IPCA de 6% ao ano, chegará a quase R$ 700.000 investidos. Bom, lembrando novamente que estou fazendo alguns cálculos apenas para simular, beleza? Porque os cálculos não retratam a realidade pura e verdadeira, até porque não tem como prever o futuro, né? Mas é bom para a gente ter uma ideia mais ou menos de como funcionam os juros compostos com o passar do tempo e entender como o longo prazo influencia nos rendimentos, justamente por esse efeito de rendimento sobre rendimento. Inclusive, recomendo que você faça seus próprios cálculos de acordo com a sua situação para você ter uma ideia. Eu mesmo sempre fico vendo e fazendo algumas simulações. Vou deixar o link da calculadora de juros compostos aqui na descrição para você dar uma olhada. Enfim, o que entendemos com isso tudo é que investir cerca de R$ 400 por mês para o longo prazo com certeza compensa para não depender exclusivamente do INSS e ter um patrimônio investido. Porém, investir essa quantia mensalmente não vai deixar ninguém rico, isso que eu quero deixar claro aqui, a não ser que você seja um investidor muito acima da média. Até porque, de acordo com simulações, investindo essa quantia durante 30 anos e sempre reinvestindo os rendimentos, a pessoa terá um rendimento mensal de menos de R$ 2.000, isso corrigido pela inflação, que com certeza chegando nesse ponto vai ter um patrimônio muito bom e poder desfrutar dessa renda passiva dos investimentos, que vamos combinar que é acima da média, né? Porém, a pessoa não vai ser multimilionária e nem nada do tipo. Agora, se você busca ter um patrimônio multimilionário, deve procurar ser muito bom no que faz e ter uma alta renda. E claro, também investir por um longo período de tempo. Porque veja só, alguém que começou a investir aos 25 anos de idade R$10.000 por mês e continuou investindo essa mesma quantia durante 40 anos com retorno de 6% ao ano, isso já corrigindo pela inflação aqui, olha isso, vai chegar aos 65 anos de idade com mais de R$19 milhões investidos. E lembrando que esse valor é corrigido pela inflação. Sem inflação na conta, vai dar algo próximo de R$100 milhões. Mas veja que são R$10.000 investidos todos os meses e sempre reinvestindo os rendimentos durante 40 anos. É muita disciplina que tem que ter por muitos anos. E também, é claro, tem que ter uma renda bem alta, né? Vamos combinar. Então, eu trouxe esse exemplo só para comparação, beleza? Mas enfim, a pergunta é, investir para o longo prazo ou fazer reserva pessoal? Olha, isso vai depender bastante do momento que você estiver. Se, por exemplo, quer mudar de casa e vai morar sozinho, pode dar mais foco na reserva pessoal para comprar suas coisas como móveis, eletrodomésticos e outros acessórios para casa. Tudo isso você pode ir juntando na reserva pessoal. Ou se você está querendo juntar o dinheiro para dar entrada na casa própria, pode dar mais ênfase na reserva pessoal. Enfim, haverá alguns momentos da vida que focar também na reserva pessoal vai ser importante para ter uma organização. Mas vou falar uma coisa aqui que talvez alguns não vão gostar. É interessante que quando você precisar juntar dinheiro para alguma coisa, também continue investindo para o longo prazo. Porque como você viu, o tempo é um fator decisivo nos investimentos. Então é sempre bom investir todo mês e ter constância nisso. Porque se você já não tem dívida, tem sua reserva de emergência formada a 100% e, por exemplo, quer juntar dinheiro para comprar um celular, continue reservando uma parcela para investir e outra para comprar o celular, entende? E eu sei que muitas vezes poupar dinheiro só para comprar o celular já é difícil, mas tente organizar o orçamento para conseguir fazer os dois ao mesmo tempo em alguns momentos da vida. Tanto a reserva pessoal quanto investir para o longo prazo. Seja cortando alguns gastos e também ganhando mais. Bom, o foco desse vídeo é que após formada a reserva de emergência 100%, você tem esses dois caminhos a trilhar, tanto de investimento de longo prazo, quanto de formar reserva pessoal para alguma finalidade da sua vida. E eu acho que seja legal fazer os dois ao mesmo tempo em alguns momentos da vida. Porém, tente não atrapalhar seus investimentos dando muito foco para essa reserva pessoal, comprando muitas coisas desnecessárias. Veja, é um equilíbrio. Da mesma forma que é errado viver só para acumular dinheiro investindo, também é errado viver só para comprar bobeiras e gastar com várias coisas que te impedem de investir para aposentadoria, por exemplo, que é algo super importante, como eu mostrei aqui no vídeo. Siga-me para mais conteúdos como este.